No Evangelho de João, capítulo 5, dos versículos de 1 até o 9, nós encontramos a seguinte passagem. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, todos eles esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Amados, esse texto de João nos coloca diante da descrição daquele que se pode chamar de as definições mais belas sobre esperança. Esse texto nos fala da esperança que todos nós, como eu, como você, como qualquer um, devemos ter. A palavra de Deus nos ensina a ver e a crer, antes de tudo, que ter esperança é não aceitar a decretação da desgraça. Os versículos 3 e 4, nós podemos ver que eles colocam diante desse fato. A desgraça estava decretada. Esse decreto é percebido claramente através da palavra jazia, aí mencionada. Jazia à volta de um poço, uma multidão de paralíticos, coxos, desafortunados, gente sem futuro. Este era o status, a situação, a condição que os aguilhoava naquele estado de absoluta degradação e desespero. Contudo, contra esse status aparece uma declaração de absoluta esperança. Homens jazia esperando, diz o texto, que se movesse a água. Havia uma rebelião de esperança contra o estado da desgraça. A contradição era de dor, agonia, de morte, limitação, mas o coração daquela gente, daqueles que estavam ali, era o coração que manifestava a esperança. O coração, ele se rebelava contra a petrificação daquele estado de coisas e aguardava um movimento das águas, um movimento dos céus, algo que vinha, um anjo dos céus, um avivamento para tirá-los daquela situação. Ter esperança, amados, é isso. Não aceitar, sobre hipótese alguma, a decretação da desgraça, é rebelar-se desamarguradamente contra ela. É assumir o fato de que a gente tem que encarar as situações difíceis que querem dominar sobre nós. Em segundo lugar, esse texto também nos fala sobre, nos ensina que ter esperança é crer que um dia o extraordinário vencerá o ordinário da nossa vida. Observe o versículo 4, como nos permite ver de maneira maravilhosa esta declaração. Apesar de
tudo do ordinário, do cotidiano, de desgraça, da dor, daquelas pessoas ali sem pernas, né, aleijados, cegos. Elas estavam ali naquela total limitação, mas de vez em quando descia um anjo, um certo anjo do céu para mover as águas. A esperança que crê que o tempo do reinado da desgraça pode ser subitamente interrompido pela presença sobrenatural de Deus. Em terceiro lugar, nós podemos encontrar que neste texto ele nos ensina que ter esperança é crer na democracia da graça de Deus. É crer que ela atinge quem quer que seja e pode fazer a vida sarar de qualquer coisa. O versículo 4 diz que qualquer um que se lançava à água quando o extraordinário de Deus estava em movimento, sarava de qualquer doença que tivesse, não importando quem ou o que fosse. Nós vemos aí a graça de Deus sendo, abrangendo a todos os que estavam ali, independentemente da situação. Em quarto lugar, nós vamos encontrar que ter a esperança é ainda ser candidato à corrida da fé tantas vezes quanto esta nos aconteça. O versículo 6 e 7 mostra isso claramente. Nos informa que aquele homem estava ali à beira do tanque de Betesda havia muito tempo. Diz ele que enquanto ele ia para a água, outro descia à sua frente e recebia o privilégio que a ele era negado. Ele estava passando ali, ele já estava ali 38 anos esperando vencer a corrida com aqueles candidatos ali, os candidatos à cura, aqueles que queriam ser curados. Ele estava ali durante os 360 dias do ano, durante 24 horas por dia. Ele perdeu todas as corridas até então, 38 anos. Sempre chegava alguém à sua frente, mas ele estava lá, pois para ele ter esperança era candidatar-se à corrida da fé tantas vezes quanto ela acontece. Em quinto lugar, ter esperança é ter a única companheira na solidão de amigos. Quando os amigos se vão, quando tudo se passa, quando nós temos a esperança, ela é a nossa companheira. O versículo 7 diz que esse homem disse: eu não tenho ninguém. Ele não tinha ninguém, mas ele tinha algo que muitos daqueles que têm dezenas de amigos não têm. Ele tinha a esperança, pois só a esperança faz um homem ficar 38 anos esperando uma cura, aguardando a sua libertação. Em sexto lugar, nós vemos também nesse texto que ter esperança é crer mais no poder das coisas que acontecem imediatamente do que nas desgraças a longo tempo. O versículo 5 diz que o homem estava enfermo 38 anos. No entanto, observe o choque de tempos. O versículo 9 diz: imediatamente o homem se viu curado. Quem tem esperança crê mais no poder das coisas que acontecem abruptamente do que nas desgraças acumuladas em longos anos. Isto é o que o texto diz acerca do que é ter e possuir esperança. Mas ele não se confina a isto, vai muito mais além. Em sétimo lugar, nós encontramos esse texto dizendo
ele nos ensina como e por que a esperança se realiza na história humana, transformando a desgraça em graça, a desordem em ordem e o caos em sentido. Antes de tudo, ela acontece porque Cristo sabe da nossa dor e da nossa existência. Se estivéssemos falando apenas sobre a esperança num sentido filosófico, no sentido das coisas aqui passageiras, mas nós estamos falando da esperança que é produzida pelo Espírito Santo na nossa vida, pela presença de Jesus Cristo, e que, sobretudo, é baseada no fato de que Deus sabe da nossa existência. Ele sabe que das nossas necessidades, e a nossa esperança só tem razão de ser, só não é um sentimento banal, porque Jesus Cristo, Ele carregou a nossa dor, Ele carregou as nossas enfermidades, Ele carregou as nossas aflições na cruz do Calvário. E Ele então nos chama a termos esperança, esperança nele. O texto diz: vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Queridos, nós precisamos da cura. Cada um de nós, ou muitos de nós, melhor dizendo, precisamos ser curados. Alguns precisam ser curados fisicamente, outros emocionalmente e muitos outros fisicamente. Mas nesses dias, quando todo o nosso país, quando toda a nossa nação está passando por esses momentos tão difíceis, momentos de apreensão, momentos de cuidado redobrado, momentos de quarentena, nós precisamos não perder a esperança. Precisamos ter as esperanças, sabendo que mesmo quando as nossas expectativas são frustradas com respeito talvez aos governos, com respeito à economia, esperávamos dias melhores e agora sabemos que não virão tão cedo, né? Nós sabemos que veio esse coronavírus, virão dias difíceis, dias de tribulação, mas o profeta Jeremias, ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem pode nos dar a esperança nesses dias? É o Senhor Jesus que pode nos dar a esperança. Só Ele, assim como Ele realizou aquele desejo tão grande na vida daquele paralítico que esperou 38 anos ali, e Jesus chegou e imediatamente curou aquele homem, nós também precisamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor, sabendo que Ele é aquele que nos dá esperança. Trazer à memória o que nos pode dar esperança é Jesus que pode nos dar esperança para o nosso país. Ele pode trazer a cura para o nosso país. Ele pode livrar o nosso país de uma situação como a da Itália. Ele pode, através das nossas orações, da nossa intercessão, e Deus quer nos usar nesse momento de crise como agente da esperança. Nada de falar, de ter conversas derrotistas, desesperançosas, mas sim ter conversas, ter mensagens de esperança. Não só pensarmos na esperança de que o nosso país vai sair desta situação, mas esperança
também do lar celestial que nós temos. O nosso lar não é aqui, o nosso lar é no céu eternamente. Mas precisamos ter esperança neste Jesus, que assim como curou aquele paralítico ali, de uma hora para outra, imediatamente, ele também pode resolver a situação que estamos passando e pode nos dar alegria de viver sempre para a glória do seu grande nome. Que Ele abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.